Você provavelmente já viu por aí que a Selic chegou aos seus 15%. E aí, como sempre, começa o alvoroço. E no meio de tudo isso, tem gente que entra em pânico, achando que a economia vai colapsar. Tem gente que simplesmente finge que isso não tem nada a ver com ela e continua gastando como se nada estivesse acontecendo. Mas também tem gente que olha isso como estratégia, gente que entende o jogo e vê oportunidade onde a maioria só vê problema. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre isso. Porque essa taxa pode ser uma baita oportunidade para quem investe com inteligência. E mais importante, como aproveitar agora essa janela que pode não durar muito. E vai ser sem promessa de milagre, sem fórmula mágica. Só com o que os grandes investidores já fazem há décadas, sempre que os juros chegam nesse patamar. Vamos começar do básico. O que significa a Selic estar em 15%? A Selic é a taxa que serve como base para todos os juros da economia. Ela é o que baliza o quanto custa o financiamento do carro, o parcelamento da fatura do cartão, o empréstimo no banco e também o quanto o governo paga para captar dinheiro com os títulos da dívida pública. Quando a Selic está 15%, ela é como um freio de mão puxado na economia. O crédito ele encarece, o consumo diminui e a produção ela desacelera e o governo gasta cada vez mais para rolar a própria dívida. Pô, parece ruim, né? E de fato, para quem depende de crédito é muito ruim, mas para o investidor é aí que eu estou falando, de quem já tem algum dinheiro guardado. Mesmo que pouco, é um momento estratégico. Por quê? Quando os juros estão altos, a assimetria de oportunidade ela aumenta. E aqui entra um conceito que muita gente não conhece, a marcação a mercado. E não se assusta com o nome, a ideia ela é muito simples. Quando você compra um título público ou privado, ela tem uma taxa de juros embutida. Se você comprou com a taxa alta, como agora, e no futuro essa taxa ela cair, o título que você comprou antes, automaticamente ele fica mais valioso no mercado. E por quê? Porque ele rende mais do que os novos. Eu vou te trazer um exemplo prático, tá? Hoje no mercado um título está sendo negociado a IPCA mais 7%. Pô, beleza. Daqui 2 anos, esse mesmo título, porque a Selic caiu, né? Ele está sendo negociado a IPCA mais 5. É aí que eu ganho dinheiro. Porque quem vai entrar no mercado naquele momento, né, daqui 2 anos, ele vai preferir comprar de mim, que o meu título está com a taxa maior, do que de quem está com a taxa menor. Isso é o ágio, que é o lucro sobre o título que tu tem. E com os juros é parecido, só que com mais previsibilidade. Porque o mercado ele antecipa o movimento. Ou seja, mesmo antes da Selic cair, de fato, se o mercado começa a enxergar esse corte no horizonte, o preço dos títulos ele começa a subir. E é exatamente aí que mora a oportunidade. E muita gente acha que a marcação a mercado é só para quem tem muito dinheiro ou entende muito de economia. Mas não é. Ela está ali, no Tesouro Direto, nos fundos, nas debêntures, o tempo todo. Só que pouca gente presta atenção. E vamos ser sinceros, o brasileiro médio ele tem uma relação muito reativa com o dinheiro. Quando os juros caem e tudo está bombando, as pessoas saem correndo para comprar ações no topo. Imóveis caros, fundos imobiliários com preço lá em cima. Mas quando os juros sobem, o medo domina, as pessoas travam, tiram dinheiro lá dos investimentos e vão para a poupança, ou simplesmente elas param de investir. E isso é um movimento totalmente ao contrário dos investidores de sucesso. Os investidores profissionais, os institucionais, os gestores, todos eles já estão se posicionando agora, porque sabem que quando o corte vier, os ativos eles vão se valorizar. E quem comprou antes ganha. Agora pensa comigo. Se a Selic já está a 15%, e isso é um dos maiores patamares da história recente, qual é a chance dela subir ainda mais? Muito pequena. A gente está provavelmente no topo do ciclo. E quando o topo é alcançado, o próximo passo costuma ser uma queda. Claro, pode demorar, pode ser que fique estável por alguns meses, e pode até subir um pouquinho, mas o grosso do movimento já foi, e o mercado já começa a se preparar para a curva de juros cair. E aí entra um pulo do gato. O melhor momento de se posicionar é antes da virada, não depois. Já perdeu o time. Porque quando os cortes começarem a acontecer, os preços dos ativos já vão ter subido. E você provavelmente pode ter perdido uma boa oportunidade de ganho. Pensa como se fosse uma corrida de rua. Quem larga antes da sirene é desclassificado. Mas quem só começa a correr depois de que todo mundo saiu, tem que remar dobrado para alcançar. No mercado financeiro, a largada ela é silenciosa. Ela acontece quando ninguém está olhando nada. Pô, e aí você está na sua casa se perguntando, pô Miguel, mas se eu comprar agora e os juros começarem a subir? Bom, primeiro você pode montar a sua carteira com equilíbrio. Você tem que diversificar para não ter a carteira totalmente exposta a esse risco. E em segundo, se você tiver paciência e pensamento de longo prazo, mesmo que haja uma piora momentânea, o tempo ele vai estar ao seu favor.
O erro está em sair no susto, em olhar o saldo negativo no extrato e vendendo prejuízo, sem nem entender o contexto. A marcação a mercado, ela é um jogo de paciência, de antecipação. Não para quem quer ter um retorno em uma semana, mas é para quem quer plantar e colher lá na frente. E agora, falando do impacto real disso, tudo no dia a dia, com a Selic a 15%, o financiamento da casa, do carro, do cartão parcelado, tudo fica mais caro. E aí muita gente que estava pensando em comprar imóvel, por exemplo, desiste. As construtoras lançam menos, os estoques aumentam, os preços param de subir. O crédito ele vai ficando mais caro e até trava o consumo. A indústria ela vai desacelerando, o desemprego pode subir, a economia como um todo sente muito. Mas quem está do lado certo, quem tem organização financeira e uma visão de longo prazo, aproveita esse momento para plantar. Enquanto o vizinho está reclamando que está tudo caro, você está comprando ativos que daqui a 2, 3 anos vão estar se valorizando com a virada da curva de juros. E mais uma vez, isso não é nenhuma mágica, é um ciclo. O juro sobe, chega num teto e depois ele cai. Sempre foi assim, sempre vai ser. Você não precisa acertar o dia exato, você não precisa prever o Copom, mas precisa estar posicionado antes. Não adianta esperar o jornal anunciar a queda da taxa de juros para comprar, porque nesse momento os títulos bons eles já subiram. A festa já começou e você pode estar batendo numa porta de uma festa que o som já está tocando. O meu conselho é que você comece. O importante é ter a consciência. Não se trata do quanto você tem, mas com o que você vai fazer com ele. Pô, pessoal, eu estou vendo uma grande oportunidade. Quem se posicionar nesse momento, acredito que nos próximos 2, 3 anos vai fazer uma boa grana. E se esse vídeo fez sentido para você, pô, deixa seu like, se inscreve no canal e me acompanhe para os próximos vídeos. Eu criei o Grana Sem Frescura para levar investimentos e economia sem nenhuma frescura mesmo, tá? Sem nenhum economês. A minha ideia é falar coisas simples que as pessoas entendam e vejam que investimentos é algo tranquilo, não precisa estudar coisas difíceis para você chegar a um sucesso financeiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.